do Vasco, porque seguimos falando sobre movimentações no mercado e um time também em busca de treinador, né? Vamos chamar aqui para o papo o João Guerra, setorista do Vasco, vai aparecer aqui no nosso telaço, daqui a pouquinho aqui no nosso telão. O Vasco em busca de um novo treinador também para a próxima temporada. Sabemos que o nome da vez, Ramon, enquanto o João Guerra se arruma para participar aqui do Tá Na Área, é Renato Gaúcho. Quero saber se te agrada, se é algo que o vascaíno pode ter uma expectativa boa para um time de 2025, que teve problemas, assim, quando o Vasco precisou apostar nessa temporada em treinador, ainda não era por escolha do Pedrinho naquele momento, foi o Álvaro Pacheco, não foi muito bem, Rafael Paiva depois contornou a situação, mas o fim da temporada foi com o interino Felipe Loureiro. Te agrada o nome do Renato Gaúcho? Sim, eu volto na questão que a gente falou do Mano, né? Opção de mercado. Eu acho que nós não temos técnicos assim, você pode escolher livres, né, no mercado. Eu acho que, pro elenco que o Vasco tem, obviamente, se fechar com o Renato, ele trará reforço, porque precisa. Né? A gente viu na reta final um Vasco muito limitado, né? Essa questão de ter que mudar partidas, de ter que propor o jogo. Enfim, o Vasco passou muitas dificuldades nessa reta final. Eu acho que, assim, pensando num nome que vai ter o vestiário na mão, que vai tomar conta da parte do futebol, que vai ser aquele paizão, que vai ser aquele cara que os jogadores vão correr para ele, que ele vai ter muita autonomia, todo mundo sabe isso do Renato. Eu, particularmente, nunca vi ninguém falar mal do Renato nessa questão de gestão de vestiário. Tem um auxiliar que é muito bom, que é o Fera, Marcelo Salles. Enfim, eu acho que é um nome que pode agradar, sim, e pode resolver esse problema do Vasco nessa questão dos técnicos, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, começa com o Ramon Dias, começa mal. O Ramon Dias foi muito importante no ano passado, né? Sim. Levou o Vasco na última rodada, fez um trabalho de recuperação incrível, mas não começou muito bem. Teve todo aquele problema no vestiário e foi mandado embora após a partida contra o Criciúma. Apostou-se no Álvaro Pacheco, que chegou num furacão, turbilhão. tomou uma goleada do Flamengo, perdeu para o Palmeiras, foi 2-1, 2-0 agora. 2-0, jogando muito mal também. Jogando muito mal, tomando mais de 58 finalizações no gol, enfim, foi mandado embora. Veio o Paiva começou muito bem, conseguiu ali algumas vitórias que foram primordiais para essa colocação do Vasco na tabela, mas no final da temporada, me parece que ele perdeu o vestiário, que ficou um pouco insustentável. Essa questão dele decidir, dele tirar um jogador e colocar outro, ele não estava conseguindo gerir muito bem. Eu achei até esse movimento do Pedrinho muito bem executado. Em relação ao Renato, o Renato, assim, onde o Vasco foi bem esse ano? Na Copa do Brasil. O Renato, como todos nós sabemos, é um treinador copeiro, um treinador que ganha Copas. E, sendo muito claro, e com todo o respeito do mundo, a gestão e o elenco do Vasco, o Vasco hoje não tem condições de brigar pelo brasileiro. Onde o Vasco pode ser forte? Nas Copas. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E de Copas o Renato entende. Vamos trazer o João Guerra, então, para o nosso papo já tá pronto lá, porque esse sofazinho hoje, ele tá movimentado. A redação hoje... Bem fria. Ele tá movimentado na redação hoje aqui nossa para trazer informações aqui no Tá Na Área. Agora é o João que está no sofazinho para falar desse momento do Vasco, João, porque a expectativa por essa reunião que acontece hoje, né? Ou aconteceria, enfim. Esse era o noticiário de que Renato Gaúcho e diretoria do Vasco se encontrariam nessa segunda e poderiam chegar ao acordo. O que a gente tem de atualização aí dessas últimas conversas para confirmar ou não o nome do Renato como novo técnico do Vasco? Boa noite para você. Fala, boa noite, Camila, boa noite, Rafa, Bené, Ramon. Então, a expectativa inicial era de que o Vasco e Renato se reunissem nesse primeiro momento, agora às 5 horas, a previsão inicial era essa, e a gente ainda está aqui na redação, na correria de tentar entender o que está acontecendo, qual vai ser o próximo passo. A gente ainda não tem uma atualização sobre a reunião em si. A gente tem o que a gente tem é a informação que a gente já sabe com relação ao treinador, que o Renato, nesse primeiro momento, é o plano A da diretoria do Vasco. Ele, como o Ramon mesmo disse, é um treinador que é avaliado internamente, principalmente pelo perfil que ele tem de ser um treinador copeiro. O Vasco volta nesse ano de 2025 a sua temporada com a competição internacional, com uma Copa para jogar, a Copa Sul-Americana, depois de 5 temporadas. Então, é um momento diferente na história, é um momento diferente dentro desse elenco. Então, o Renato, nesse primeiro momento, é o plano A da diretoria, principalmente porque a gestão do Pedrinho não conseguiu encontrar no mercado, dentro das possibilidades das cifras, junto com o Luiz Castro, o Pedro Caixinha, foram treinadores que não conseguiram avançar nas negociações. Então, o Renato, nesse primeiro momento, virou o plano A da diretoria.
Agora é saber o que aconteceu ou o que está acontecendo nessa reunião que vai rolar, está rolando esse fim de tarde e nesse início da noite lá em São Januário, entre Renato e diretoria com o Pedrinho. Rafa, é por aí também, né? Acho que o Renato te dá uma, né, certa segurança em relação ao mercado para você não apostar. Acho que é o momento que o Vasco, na minha visão, claro, quer evitar apostas, quer dar um tiro certeiro e num nome conhecido e que tem essa cancha. Que seja bom de vestiário, como o Ramon lembrou muito bem, que tem experiência, como é o Renato. Exato, assim, acho que não dá para esperar um grande professor de futebol, assim, né? A gente não vê o Renato sendo esse cara muito de variações táticas, é um grande estudioso, assim, do futebol que não chega a ser um demérito porque ele tem outras características que ele consegue colocar dentro de campo, assim, né? Então, eu acho que o fator, hoje, o Vasco precisa, com a base que vai se manter, ir ao mercado para buscar peças de reposição. Me preocupa só um pouco o setor defensivo do Vasco, porque não foi bem nessa última temporada, sofreu muito e o Renato também não conseguiu melhorar isso ao longo da temporada no Grêmio. Então é um ponto assim que eu acho que pode ser de atenção, mas ele acertando agora com o Vasco e participando dessa janela, eu acho que ele vai ajudar a trazer peças mais específicas, assim. Então eu acredito que pode ser um trabalho bom pro que o Pedrinho... Hoje o Pedrinho confia, né, no trabalho do Renato e ainda por cima tem nele ali essa confiança de que pode ser um cara importantíssimo pro grupo. E para a gente encerrar, João, rapidinho, a situação da negociação do Coelho parece ter dado uma travada, mas o Léo pode estar a caminho do Atlético Paranaense. Isso, o Atlético Paranaense nesse primeiro momento recuou em relação à proposta que o Vasco tinha em relação ao Coelho, mas formalizou uma proposta pelo Léo e pediu uma resposta do Vasco até quarta-feira. Só que os dois clubes nesse primeiro momento eles têm interesse nos jogadores do clube da negociação. O Vasco continua tendo interesse no Coelho, como se fosse o plano A da diretoria para essa ponta esquerda, até pela versatilidade que ele tem. É um jogador, como o Ramon pode dizer, a Rafa pode dizer, é um jogador que ele tem uma versatilidade dentro de campo, ele consegue atuar em várias posições, ponta esquerda, até lateral direita ele já fez. Então, dentro da diretoria, eles entendem ele como um jogador-chave para essa montagem de elenco, por fazer várias funções dentro do campo. Pelo lado do Atlético, o Léo é um jogador que interessa, não é de hoje, é um jogador que já vinha tendo algum tipo de conversa ao longo da temporada, mas o que está dando esse primeiro entrave na negociação o problema é o Hugo Moura. Na verdade, esse problema se dá pelo empréstimo do Hugo Moura, porque o Vasco ele tem uma dívida com relação ao empréstimo de 1 milhão com o Atlético, e nesse primeiro momento o Atlético ele pede que haja um abatimento do empréstimo em relação ao Léo, porque foi mal, tô ouvindo aqui, tá me dando uma travada, desculpa. Entendeu, João? Alô? A questão é a dívida com o Atlético Paranaense, né? Tá travando. Eles querem incluir isso na questão da contratação do Léo, seria abater essa dívida que o Vasco não pagou em relação ao empréstimo do Hugo Moura, né? Isso, então, exatamente. Desculpa, melhorou aqui. O Léo interessa ao Atlético e o Coelho interessa ao Vasco. O problema há uma dívida em relação ao Hugo Moura de 1 milhão. E nessa proposta feita pelo Atlético Paranaense, eles dão duas possibilidades. No sentido de o Vasco poderia fazer um abatimento parcial dessa dívida com o Léo Pelé em relação ao Hugo Moura para fazer uma compra em relação ao Léo Pelé, ou um abatimento total envolver o Matheus Gamarra, que é um zagueiro do Atlético Paranaense nessa negociação, mas nesse primeiro momento essas duas propostas não agradam a diretoria do Vasco.